Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Então vamos adentrar agora no capítulo 8, Estados Unidos do século XIX. Vamos falar sobre a sua expansão territorial, como os Estados Unidos conseguiu, a partir de 1776, que era apenas 13 colônias, aquela pequena faixa litorânea, conseguiu estender e tomar, de certa forma, o continente inteiro, de leste a oeste. Quais foram essas principais características para conseguir tal feito? Ao final aí do século XVIII, o Tratado de Versalhes ele vai permitir que Estados Unidos tenha um pouco mais de acesso a mais terras, mas a grande parte do seu território será conquistado ao longo do século XIX, ok? Na famosa chamada Marcha para o Oeste. A marcha para o oeste que vai ocorrer nos Estados Unidos no século XIX vai ocorrer devido a alguns fatores, como os Estados Unidos vai receber milhões de imigrantes. Com esses imigrantes, a população vai crescer. Mas por qual motivo que esses imigrantes vêm para os Estados Unidos? São vários fatores, dentre eles a Corrida do Ouro de 1848, onde foi encontrado ouro na Califórnia, na parte oeste dos Estados Unidos, e a partir do momento que foi encontrado ouro no oeste, começou uma corrida para que esses garimpeiros conseguissem ter acesso a esse ouro. E o governo vai, de certa forma, privilegiar, dando terras a estes imigrantes. Temos também o Homestead Act de 1862, que vai ser uma lei de terras, né, que vai privilegiar os imigrantes, dando terras ao oeste e também uma política, né, uma política de ocupação do interior. No oeste, podemos dizer que em 1803, Estados Unidos vai comprar a Louisiana da França. E ao sul, em 1819, Estados Unidos vai comprar a Flórida da Espanha. Ou seja, essa conquista de terras vai ser através de compra e negociação dessas terras. Algumas vão ser conquistadas, é claro. Porém, esse processo vai gerar algumas vítimas, dentre elas os indígenas. Os indígenas vão ser vítimas desse processo de expansão territorial americana, norte-americana, dos Estados Unidos. Porque eles vão acabar se confrontando com os colonos que estão indo para o oeste, a terra onde os indígenas já estavam ocupando, e vai ter guerra entre índios e colonos, onde é muito mostrada nesses filmes de Bang Bang, de faroeste, mostra de um lado o mocinho, o bandido, e também temos conflitos com tribos indígenas. O índio, pessoal, só queria preservar a sua terra. O índio, ele estava ali há muito tempo. Os imigrantes que eram, na verdade, os forasteiros naquele território. Por exemplo, tem uma tribo chamada Sioux, escrevi o nome aqui, Sioux, eles queriam proteger os búfalos, quando, de certa forma, os colonos viam e caçavam esses búfalos pela pele que era muito valiosa. O próprio governo vai exterminar esses búfalos que os Sioux determinam, acreditam que sejam raros, né, e preciosos, e o governo vai caçar e matar, exterminar esses búfalos. Isso vai exterminar os búfalos e vai afetar fisicamente, culturalmente, os índios, os Sioux. Vai exterminar economicamente, culturalmente, até espiritualmente, porque eles consideravam um animal sagrado. Uma outra vítima desse processo de expansão dos Estados Unidos vai ser o México, que era um país recém-independente ali em 1821. Ele vai ser vítima desse processo de expansão dos Estados Unidos porque o Texas e a Califórnia vão ser conquistados, vão ser tirados do México pelos Estados Unidos. Desde o ano de 1830, o Texas já recebia imigrantes, né? Colonos e elite texana queriam a independência do Texas. Em 1845 vai acabar sendo anexado pelos Estados Unidos e isso vai gerar uma rivalidade muito grande entre os Estados Unidos e o México. Em conflitos em meio a isso tudo, vai tomar também a Califórnia no ano de 1848. A Califórnia que tinha descoberto ouro. Então vai começar essa corrida do ouro na Califórnia, exterminando sem nenhum preconceito, vai exterminar os índios, pois tinha-se aquele pensamento religioso, né, aquela doutrina justificadora que você está indo lá
catequizar, de certa forma, os indígenas era um pensamento conhecido como destino manifesto. Tem uma imagem que está no livro, vou tentar colocar aqui, ó. Essa imagem vai estar no livro na página 129, no livro na página 129, que era o destino manifesto, era uma doutrina que o governo e também a imprensa publicava muito, que os norte-americanos iam levar o seu exemplo de liberdade, de civilização cristã para os outros povos, no caso os indígenas. E eles acreditavam que os indígenas e os mexicanos eram povos atrasados, povos do oeste e do sul eram atrasados e precisavam dessa missão de levar a civilização para esses povos atrasados. Lembrando que na Europa aí, o imperialismo também tinha essa visão de você levar a civilização, levar a doutrina cristã para os demais povos, que vai ocorrer na África e na Ásia. Vai ser a justificativa do imperialismo. Matéria que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Tudo isso vai fazer parte aí da formação e da expansão dos Estados Unidos. Conflitos, conquistas que vão fazer com que os Estados Unidos tenha o tamanho e a proporção dos dias atuais. Temos que lembrar também da Guerra da Secessão. O que foi a Guerra da Secessão? Foi a Guerra Civil Americana. Secessão é uma palavra que quer dizer divisão. Ela vai ocorrer no ano de 1861 até 1865. A Guerra Civil Americana, ou seja, a Guerra da Secessão, vai ser considerada aí, pessoal, a primeira guerra moderna. Por quê? Porque ela vai utilizar uma tecnologia recém-criada, uma nova tecnologia, como submarinos, rifles de repetição, que é muito mais fácil para você colocar bala e dar tiro, não mais aquelas espingardas antigas, soldados com trens também, e vai ser muito mais moderno que a própria Guerra do Paraguai. Vai ser uma guerra total e sem distinção entre soldado e civil. Foi uma guerra entre o norte e o sul. Então vai ser uma guerra sem divisão entre civil e entre soldados, entre o norte e entre o sul, onde o norte vai estar querendo a liberdade do comércio e as indústrias, a industrialização, e o fim da escravidão. Isso é o que o norte quer. Já o sul, ele defende a escravidão e ele defende o plantation para exportação, a escravidão para exportação, ok? Tem um macetinho, não sei se vai ser legal, de repente coloco aqui, ó, o norte, as letrinhas M-O-L-I, mole. Por quê? Defende a mão de obra livre e indústria. Então, o macete é esse aqui, ó, o norte defende mole, vou botar assim, ó, mole, onde o M é mão, o O obra, o L livre, o I indústria. Então, o norte defende mão de obra livre e indústria, certo? Já o sul vai defender a moela. O que seria a moela? Mão de obra escrava, latifúndio e agroexportação. Ok? Esse é um macete que ajuda às vezes. Então, o norte defende mão de obra livre e indústria e o sul, mão de obra escrava, latifúndio e agroexportação. O norte, ele tem uma visão diferente do desenvolvimento que ele quer para os Estados Unidos. Ele quer ser abolicionista, ou seja, ele não quer a escravidão, mesmo porque escravo não consome, como nós falamos no vídeo anterior, em outros vídeos. Escravos não consomem. Não é porque eles são bonzinhos, é porque, como está criando indústrias, as indústrias vão gerar produtos. Esses produtos precisam de mercado consumidor. E nada melhor do que se os escravos pudessem comprar. Então, dando um salário para o escravo ia comprar esses produtos das indústrias. Então, o norte defende o abolicionismo, fim da escravidão. Defende também o protecionismo, ou seja, o protecionismo alfandegário, aquele de criar uma série de barreiras para evitar a entrada de produtos externos com preços mais baratos. Exemplo, vou dar o exemplo da canequinha sempre aqui, ó. Se os Estados Unidos
produz uma canequinha dessa aqui, um exemplo, tá? Tem nada a ver com valor, não. Eu só estou falando qual é o exemplo de protecionismo, a prática do protecionismo. Qual é o exemplo mais fácil para a gente entender? Se os Estados Unidos vendem uma caneca dessa por $10, um exemplo, $10 vende uma canequinha dessa. Porém, lá na China faz uma mesma caneca que chega aqui nos Estados Unidos por 50 centavos. O mercado consumidor vai comprar qual? A caneca de $10 feita nos Estados Unidos ou vai comprar a caneca de 50 centavos feita na China? É claro, ele vai comprar de 50 centavos. O que é a tarifa alfandegária para poder dificultar a compra dessa caneca de 50 centavos? Essa caneca vai vir da China por 50 centavos, na hora que chega na alfândega, vai taxar ela com R$ 50 de taxa alfandegária. Então agora o cliente vai ter a canequinha feita nos Estados Unidos por $10 ou a canequinha vinda da China por 50 centavos e taxado $50 vai sair agora por $50,50. Qual vai querer? A de $10 ou a de $50,50? Agora sim o cliente vai querer comprar a americana e dessa forma o dinheiro fica na América. Isso é a política protecionista. Além do norte ser abolicionista, protecionista, também vai ser centralizador. Centralizador de quê? Centralizador da economia. Já o sul vai ter características diferentes do norte. Vai ser escravocrata ou escravista. Vai ter um discurso que vai defender a escravidão. Eles até tem um senador importante lá que vai falar que eles tratam, não tem fome, nossos escravos não têm fome, aqui não tem desemprego porque todos os escravos trabalham. É um discurso furado, né? Para poder justificar uma escravidão. Então ele fala que cuida dos escravos, que o norte é pior, que lá tem desemprego, e aqui no sul nós somos escravocratas, mas nós tratamos bem nossos escravos, todo mundo tem ocupação. Essa desculpa aí é pior que o meu macete lá do mole moela. Também o Sul vai ser livre cambista. Como assim livre cambista? Ele quer uma grande liberdade de comércio com o estrangeiro e defende que cada um faz o que quer. Como nós falamos anteriormente, o Norte, por desenvolver as indústrias, o Norte vai crescer economicamente e, consequentemente, politicamente vai crescer. Também, principalmente depois das eleições de 1860, onde vai surgir a figura de Abraham Lincoln, no norte, que inclusive era abolicionista, e ele pede fortes mudanças. Porém, o Sul não aceita isso. O Sul não aceita Lincoln como seu presidente e de certa forma, ele vai sair da União, ele vai sugerir o fim da União e dessa forma vai sair dos Estados Unidos. E em 1861, o Sul vai se declarar um novo país, com o nome de Estados Confederados da América. Foi uma tentativa de separação. Isso é muito legal, mostra uma parte bem interessante naquele filme Lincoln. E na Guerra da Secessão, na Guerra Civil Americana, vai morrer mais de 600 mil homens pela utilização dessas novas tecnologias, como eu falei, balões, trens, rifle de repetição, submarino. Então vai ser muito sanguinário. E a vitória vai ser para o norte vai ganhar, porém ele toma um certo cuidado para não aniquilar totalmente o sul, porque se aniquilasse o sul, depois fazia parte do próprio país, então tinha esse certo cuidado. Mas a vitória vai ser do norte e vai ser uma dura e extensa guerra. Então, pessoal, com o fim da Guerra da Secessão, haverá profundas mudanças nos Estados Unidos. Essas mudanças vão ocorrer da seguinte forma: a modernização vai ser acelerada, o processo de reconstrução dos Estados Unidos também vai ser acelerado, mesmo porque estamos agora vivendo aí a segunda revolução industrial e um processo de industrialização muito mais massivo. Vai ocorrer também, como uma das mudanças, vai ocorrer também o fim
da escravidão. Lincoln vai decretar o fim da escravidão nos Estados Unidos. Inclusive, depois, Lincoln vai ser assassinado por um fanático sulista, né, que não aceitava, né, o fim da escravidão. Vai ser assassinado lá no teatro, vai chegar um assassinato, dar um tiro na cabeça dele. Então, essas são as principais características, as principais mudanças com o fim da Guerra da Secessão. Não aceitando o fim da escravidão também, essa questão do racismo, do preconceito nos Estados Unidos vai perdurar durante grande parte do século XX, onde no início vai ser criada a Ku Klux Klan. O que era a Ku Klux Klan? Era um grupo que perseguia, discriminava e matava negros por todo o país. Era um grupo fanático sulista. E esse movimento de preconceito vai perdurar por grande parte do século XX. Certo? Inclusive, existem algumas constituições, por ser locais, né? Cada estado tinha um poder local. Então, algumas constituições permitiam o afastamento dos negros. Em pleno século XX, tínhamos ali um restaurante com banheiro para brancos e banheiros para negros. Alguns estados tinham ônibus que tinham locais para sentar os brancos e locais para sentar os negros. E os negros sentavam-se lá no fundo. E se entrasse algum branco no ônibus, o negro era obrigado a levantar e dar lugar para esse branco sentar. Então tinha um preconceito muito grande nos Estados Unidos, em pleno século XX, ainda como um resquício desse preconceito lá da Guerra da Secessão. Até que lá nos anos 60, Martin Luther King, os Panteras Negras, vão fazer um movimento para enfraquecer o racismo nos Estados Unidos. Beleza? Com isso a gente já termina aqui esse vídeo para não ficar mais extenso ainda, e nós falamos brevemente sobre as principais características dos Estados Unidos do século XIX, ok? Forte abraço, até mais!